A cada dia que passa, elas estão mais preparadas. Correm, arremessam e vibram como se fossem garotas dos velhos tempos de basquete de base, ou até mesmo de disputas de campeonatos adultos, onde muitas delas atingiu o auge do seu rendimento. Que nada, o tempo passou. Ser profissional, esposa e mãe de família até pode ter tirado uma parte delas por algum tempo das quadras. Mas o amor pelo esporte, o amor pelo basquete, fez com que cada uma, do seu jeito, fosse retomando o gosto pela bola laranja. Já formadas, bem-sucedidas em suas profissões, responsáveis do lar, elas retomaram o basquete com o pique total e hoje têm sim o Clube da Luluzinha. Amizades fortalecidas pelo esporte, que se transformou numa boa cachaça e fonte de energia. No ano são pelo menos 4 torneios regionais da categoria veterana. Elas treinam com gosto e disputam os torneios com a mesma sede que têm de viver bem, de forma saudável e rodeadas de energias positivas. O torneio Siboney Guzzo Pedroso, para a felicidade de todas, homenageia em vida um dos ícones do basquete paranaense. Aliás, a homenageada do final de semana também é a técnica do time do VBPG, Veteranas do Basquete de Ponta Grossa. Siboney continua ali, firme, ao lado das 4 linhas mais importantes da sua vida. Aliás, foi no basquete que ela conheceu o seu Percy, um amor correspondido que rendeu um casamento com 4 belos filhos. E adivinhem que esporte eles praticaram? No fim de semana, VBPG, Florianópolis, Foz do Iguaçu e Clube Curitibano mediram forças. Um torneio repleto de guerreiras do basquete, que não deixam o tempo tomar conta, nem do corpo, nem do espírito. Os 4 times jogaram entre si para ver qual seria o campeão. Entre um jogo e outro, nada mais justo do que bater um papo com o Siboney. Histórias de vida, com exemplos típicos de quem nunca deixou a bola cair. Estamos num dos templos do basquete brasileiro, o Ginásio Borel de Vernet. São décadas de muita gente passando por aqui, muito trabalho, muitos títulos. E uma das pessoas responsáveis por vários desses títulos é Siboney Guzzo Pedroso. Estava acontecendo nesse final de semana aqui em Ponta Grossa o torneio Siboney Guzzo Pedroso de basquete master feminino, e nada mais justo do que a gente fazer uma reverência, bater um papo, saber um pouquinho mais da história desse ícone do basquete, que graças a Deus está sendo homenageada em vida, né? Siboney, eu vou começar a minha entrevista com você fazendo a seguinte pergunta: você ficou durante a sua vida mais tempo em casa ou mais dentro do Borel do Vernet? Olha, eu acho que você tem razão. Eu acho que eu fiquei mais dentro do Borel mesmo. E como você falou, vários ícones, não só eu, mas várias pessoas de seleção brasileira, em todas as equipes que são aqui, mesmo nessas que você vai de fora, tem meninos que já jogaram, seleção brasileira, seleção paranaense, então acho que todas. Então eu me sinto assim muito honrada por ser homenageada nesse campeonato, porque é que nem eu digo, depois que morre eu acho tão, né, você ir lá, ai, fulano foi, porque foi. Eu aqui não, eu estou usufruindo disso aí, e nada melhor do que você encontrar, que nem a gente estava agora há pouco tempo ali com o pessoal de Florianópolis, a gente lembra de passagens, a gente lembra de jogos, a gente lembra de tudo. Então isso aí, para mim, na minha idade, eu acho que isso aí é muito reconfortante. Eu me sinto assim, revigorada, eu me sinto antenada, porque você está no meio delas, né? Então você está vivendo isso aí. Então eu me sinto assim muito, dessa homenagem eu me sinto muito gratificada. Bem, enquanto nós vamos conversando com a Siboney, você obviamente vai acompanhando algumas imagens das partidas que aconteceram nesse final de semana. 4 equipes disputaram a competição, o VBPG, as veteranas do basquete de Ponta Grossa, o Floripa, a equipe de Foz do Iguaçu e o Curitibano, que esteve aqui participando dessa competição. Como é que você vê, Siboney, na sua época, acho que não tinha o basquete veterano, master feminino. Essa é uma moda que pegou nos últimos anos, vem criando corpo. Como é que você vê esse momento, esse reconhecimento e essa possibilidade que essas pessoas
que jogaram basquete por tantos e tantos anos, defenderam tantas equipes, tantas campeãs que estão aqui hoje. Como é que você vê isso? Na minha época não tinha o veterano, tanto que quando eu fui para a seleção brasileira, que eu treinei, mas não consegui, meu pai não deixou eu viajar. Eu treinava com a Marilena, Heleninha, Delci, Marlene, tinha 14 para 15 anos, então eu era um bebê perto delas. Então elas que, vamos dizer, na data de hoje seriam as veteranas, elas jogavam nos campeonatos adultos. Então eu vejo assim, esse campeonato adulto veio para resgatar esse pessoal. Porque você chega numa idade hoje em dia, com 30 anos que começa o veterano, daí a pessoa para de jogar, porque não se coloca mais, né? Então eu achei assim, esse veterano ótimo. E eu espero que está aumentando as equipes, que Cascavel já montou uma equipe, Apucarana tem equipe. A nossa ideia seria fazer no feriado e convidar 6 equipes. Mas pela tribulação aconteceram muitas coisas esse ano no nosso andar. Então a gente resolveu fazer bem com 4. Mas esperamos que o ano que vem esse campeonato vamos dizer assim, se multiplique. Basta ver que em Foz do Iguaçu tinha equipe do Paraguai, de Brasília e do Mato Grosso. Então eu acho que o campeonato está tomando um corpo, assim, que é o que é nosso objetivo, é valorizar o veterano. Aqui nós temos menina até de Carambeí que já está vindo treinar com a gente, então para o ano que vem, quem sabe a gente monta 2 equipes. Então eu acho que isso é valorizar. E que nem nós estávamos falando ali, ninguém dessa época, que nem delas, é de forno e fogão, nem de tricô e crochê. É todo mundo agitado, então nisso aí eu acho que a gente extravasa, é aquele lugar que nem nós falamos também. Não é o jogo em si para nós que vai valer a pena. É esse congraçamento, a festa que vai ter hoje à noite e esse encontrar aqui dentro, aqui na arquibancada. Lembra aquela hora, lembra aquele dia, olha fulana jogando. Então isso aí, olha, eu falo, não tem preço. A Siboney, que tem várias histórias fantásticas ligadas especialmente ao basquete feminino, começando enquanto atleta. Você teve uma possibilidade que poucas jovens no Brasil têm hoje, que é de treinar, jogar por uma seleção brasileira, mas na época as famílias eram muito rígidas às educações, né? Conta pra gente um pouquinho essa passagem aí, Siboney, desse momento aí da sua vida. Olha bem, era muito rígido, já treinava, já estudava em colégio de freira, né, do Santana. E eu treinei, eu acho que uns 3 anos, sem meu pai saber. Eu deixava meu uniforme na casa de uma amiga, ela lavava, eu levava uma outra blusa, uma outra meia e assim ia. Até que eu fui convocada à seleção paranaense. Aí joguei sem ele saber, que era aqui perto, era Curitiba, tal, vamos para Curitiba, tal. E aí eu fui convocada numa dessas, tinha a Lauri, a Glaé, que jogavam já na seleção brasileira, e por causa disso aí eu fui convocada para a seleção brasileira com entre 14 e 15 anos. Aí o pessoal foi na minha casa para pedir para o meu pai. Daí meu pai disse, mas como jogar basquete? Ela nunca viu uma bola de basquete. Eu gelei, né? Ele, não, ela treina, ela é boa, ela joga, tanto que a gente está aqui para levar, para isso, para aquilo. Ele só me olhou e disse assim, olha, até poderia deixar, mas por ela ter me mentido, ela disse, não tem, não vai, não tem, não vou deixar. Nossa. Daí o pessoal foi embora. Aí, nossa, eu só não apanhei porque nunca apanhei na minha vida, mas olha, levei um sabão daqueles. Daí ele disse, você poderia? Eu digo, mas se eu falasse para o senhor não ia deixar do mesmo jeito. Só que então, e aquilo foi, eu fiquei chateada, não sei o que e tal, e daí o pessoal retornou lá em casa, daí para falar com ele em separado. E não sei lá, certo, falaram, vai, depois você castiga de outro modo e tal, não sei o que. Sei que ele deixou eu pelo menos treinar, mas não me deixou viajar. Então acho que o castigo maior foi esse, né? Então naquele tempo era
a mulher naquele tempo tinha as seleções aqui no Paraná, tinha Cornélio Procópio, Londrina, Uraí, Araponga, tinham equipes femininas, mas era meio rígido, aquele negócio, sabe, meio cuidando demais da filha. E eu não sei, desde aquela época eu fui já meio para frente do meu tempo, eu dirigia, né? Então eu fiquei muito, sabe, foi uma frustração para mim, mas... Como é que foi a situação do casamento e a tua convivência? Sendo mãe de família, você teve uma situação até, se não me engano, de ter jogado grávida e tudo mais. Como é que do Marquinho, né? Como é que foi essa situação? Tantos filhos e tantos filhos atletas que você tem, né? Bom, foi o seguinte, quando a gente se conheceu aqui no Borel, eu e o Percy. Ele vinha torcer, bater palma pra mim. Aqui é a razão da tua vida, então, né? Então ele veio, a gente se conheceu, começou a namorar, tudo, noivou. E quando a gente noivou, chegou uma situação que ele falou pra mim, ou basquete ou casamento. Daí naquela altura eu falei, casamento, né? Daí, mas fiquei também arrasada, né? E uns jogos abertos eu não fui, porque foi bem na época que a gente firmou noivado e tudo para casar. Acho que os jogos foi em setembro, a gente casou em janeiro. Aí não fui para os jogos, daí eu escutando, eu saía de carro e eu no rádio e não sei o quê, e ele falando comigo, deixa eu escutar. Aí ele viu que, né, eu gostava bastante e ele começou a me acompanhar, voltamos, eu voltei a jogar e ele acompanhava, a gente viajava, ele ia junto. E dali para frente joguei, eu acho que mais uns 5 anos, mais ou menos. E quando, 2 anos após o casamento, eu engravidei do Marco. E a gente estava a época era o Cabeção, o técnico, num treinamento fortíssimo. E eu armando e tal, não sei o que, jogada, saí da minha mão. Daí eu cheguei pro Cabeção, falei, Cabeção, tô grávida. Ele quase caiu. Daí, barbaridade, você vai estar com 3, 4 meses até os jogos e daí não sei o que. Eu digo, não, eu vou acompanhando, né? Daí fui acompanhando até onde eu podia e na época dos jogos realmente eu já estava com uma barriguinha aparecendo. Daí, mas estava inscrita. E daí eu ficava no banco. Daí teve um dia que não dava nada certo na equipe, não dava. Ele olhou para mim assim, me chamou do lado, disse, você entra só para chamar a jogada. Daí eu digo, lógico que entra, já tô de tênis e tô pronta. Daí entrei, chamei a jogada, não saiu, eu fiquei com a bola na mão e não sei o que, peguei, chutei e caiu. Aí ele olhou para mim, fica mais 1 minuto. Era para mim ficar 1 minuto para fazer a jogada. Fica mais 1 minuto. Falei, fico. Daí tomando cuidado, lógico, né? Aí lá, a jogada novamente não deu certo, a bola sobrou na minha mão, eu que fui lá, Aí ele olhou e mais 1 minuto. E foi. E assim foi. No dia seguinte ele falou, olha, você vai entrar jogando. Grávida. Aí, lógico, teve a compreensão, né, das equipes, né? Não era que nem hoje um jogo muito, né? Muito contato físico, então, né? Da arbitragem, eu lembro que o árbitro corria do meu lado, você é louca, você é isso, não sei o quê. Daí eu falei, não, né, todo mundo. Daí jogava um pouco, saía, jogava um pouco, saía. Então, foi isso. Nossa, que bacana, viu? Inclusive nós tivemos até alguns anos atrás um evento chamado Mérito Desportivo. A Siboney foi homenageada como mérito histórico e hoje aqui dentro é um clima total de nostalgia por todas as histórias que ela tem, não são poucas, né? Seria necessário um livro aí para contar o que a Siboney fez. Mas eu acho importante você que está nos acompanhando saber um pouco dessa história da Siboney Guzzo Pedroso, que se confunde com a história do basquete feminino de Ponta Grossa, hoje ela sendo homenageada aqui. E é claro, a gente só tem que fazer essa reverência importante, Siboney. A gente sempre fala que o brasileiro,
ele é muito pobre de história, né? Ele se esquece dos seus ídolos facilmente. E a gente tem certeza que aqui nesse trabalho que a gente está fazendo hoje, a gente deixa um legado histórico para que as pessoas que ouvirem falar de Siboney Guzzo Pedroso, elas também tenham nessa entrevista um pouco de referência do que representou essa atleta, essa menina, essa atleta, essa mãe, essa esposa e essa grande, vitoriosa pessoa que conquistou tantos títulos por nossa cidade. E fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento, Siboney, por tudo que você fez. Olha bem, você sempre me emocionando. Então eu acho assim que nem você falou, é emocionante, recordar, a gente fala, é um clichê, né, dizer recordar é viver. Mas a gente está vivendo aqui o tempo que passou, a gente vive aqui as amizades, a gente vive aqui aquele tempo, né, que a gente fala que ia para os Jogos Abertos, era uma festa, você encontrava fulano. Agora o pessoal vai para os jogos, fica lá parado, né, virou uma coisa, não digo comercial, mas virou uma coisa, eu tenho que ganhar. Nosso não, a gente ia lá na hora de jogar, mas a gente era amigo, tinha 8 ou 9 equipes que a gente era amigo, se encontrava, cumprimentava e tudo. Então você sempre me emociona porque você cita isso, eu te agradeço bastante, devo muito a você por esse prêmio que você me deu e valorizando, eu acho que você é uma das poucas pessoas que valoriza. Então eu acho assim que eu só tenho a agradecer a você, as meninas, que nem eu sempre falo, eu digo, a gente vive o dia a dia, né? Mas chega nessa hora, elas me surpreendem com uma coisa ou outra, sempre tem, eu estou junto, nós não podemos fazer nada, que você sempre está junto, não podemos fazer surpresa. Mas te garanto que hoje vai ter alguma surpresa que eu não sei, entende? Então é esse reconhecimento que nem eu chamo de filhas, né? Porque realmente são filhas, né? Cresceram comigo de pequenas, treinaram comigo. A gente participa muito da vida delas na parte emocional, psicológica. Até eu digo, às vezes a gente até se mete no lugar que não deve ser chamado. Mas não, elas chegam para a gente, às vezes não contam para as mães, para os maridos, coisa, e vem, sim, o que acontece? Olha, minha opinião é essa, e graças a Deus até agora deu certo. Então, olha, te agradeço bastante por essa lembrança. É fora de cogitação, acho que esse campeonato também me emociona bastante. E o reconhecimento, que nem agora ali as meninas de Floripa, que tem muitas que não eram da minha época, mas tem a Rossana, tem uma... Olha, viemos aqui te homenagear, nós estamos aqui, está difícil, foi difícil, tivemos que catar tudo, mas estamos aqui por tua causa, então isso aí não tem preço que pague. Reconhecimento, palavra-chave nessa história tão bonita do nosso esporte. História que inspira muitas mulheres que, apesar de todas as contingências que atingem seus corpos pela idade, pela bênção de gerar mais vidas e muitas vezes pela impossibilidade de praticar seu esporte por causa das responsabilidades de casa, a continuar na luta pelo basquete e pelo seu bem-estar. Aliás, assim como Siboney, que fez da sua vida um livro cheio de passagens interessantes, muitas dessas atletas certamente terá fatos pitorescos para contar aos seus filhos, ou até mesmo aos seus netos. Uma delas une duas pessoas que foram geradas juntas. Elas aparecem aí, Suciane e Cristiane, as gêmeas da professora Silvia Fink. Ambas pontagrossenses atuaram pela cidade em várias competições de base, parte de uma vida vivendo e jogando juntas. Mas o tempo traz consigo mudanças. Suciane passou a ser a senhora Cardoso e hoje reside em Foz do Iguaçu. Cristiane também casou. Herdou do esposo e jogador de basquete Giaquino o sobrenome Ferreira. Ponta Grossa, a terra que viu as duas jovens serem lançadas para o esporte, presenciou no final de semana, pela primeira vez, Suciane e Cristiane jogando, mas em times adversários. Assim como dentro da barriga da dona Silvia, as duas não se largavam em quadra. Se marcaram, trocaram empurrões,
Suciane atuou por Foz do Iguaçu e Cristiane jogou pelo Clube Curitibano da capital paranaense. Olha o que é a ironia da vida. As duas jogaram com o mesmo número de camisa. A número 12 marcou a número 12. Partida pegada, e quem se deu melhor foi o time da Cristiane, que venceu por 44-34. Elas sempre venceram ou perderam juntas, e quis o destino que o mesmo Borel que as viu jogar no mesmo time presenciasse o primeiro momento em que uma perdeu e a outra ganhou. Nós conversamos com as duas no final da partida, e escuta só, no bate-papo descontraído, vieram mais revelações interessantes das gêmeas do basquete de Ponta Grossa. Realmente, jogar com a irmã e ainda gêmea, né, tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, né, porque jogamos muitos anos juntas, né, começamos aqui em Ponta Grossa, jogamos a vida inteira aqui em Ponta Grossa, saímos daqui para fazer faculdade e a vida acabou separando, né, cada uma seguiu a sua profissão, jogamos juntas em Curitiba por alguns anos e hoje, há 3 anos eu estou em Foz e aconteceu um fato, né, inédito pela primeira vez, depois de muitos anos, jogamos contra, né, então realmente é um fator que dificulta, né, porque a gente se conhece muito, né, dentro, fora da quadra, né, desde o útero, digamos assim. É verdade, né? Literalmente, né, mas é muito gratificante, né, um momento único e que vai acontecer agora com mais frequência, né, porque defendemos camisas diferentes, mas é muito gratificante poder entrar em quadra e mesmo contra, né, com muito respeito ao adversário, à grande equipe do Curitibano, e muito gratificante poder fazer parte disso e desse momento que é bem especial para nós. E a gente conversou ainda há pouco com a Siboney, da história fantástica da Siboney, e tanto Suciane como Cristiane também têm uma belíssima passagem pelo basquetebol de Ponta Grossa, são daqui da cidade, mas a vida fez com que elas fossem cada uma para o seu lado, hoje devidamente casadas, com os seus filhos, mas enfim, Cristiane, qual que é o nível de dificuldade de você marcar primeiro a sua irmã, uma pessoa que se conhece em todas as formas, o bicho pega lá dentro da quadra? Eu até brinquei com ela antes de entrar na quadra que para deixar as desavenças da infância no passado, né? A briga no útero ela ganhou porque ela saiu primeiro. Então eu tava com aquela mágoa dentro de mim, eu falei, não, hoje eu tenho que ganhar, né, eu perdi a disputa lá no nascimento, mas hoje eu entrei com gás a mais para marcar ela, porque eu falei, essa hoje eu ganho, depois de 29 anos eu tenho que ganhar. 39, né, já tá... Mas é muito gratificante, porque a gente sabe como uma e outra joga, né, tem a facilidade, mas tem a dificuldade também, porque você vai receber uma marcação mais forte, porque ela sabe como eu jogo, então, e eu sei como ela joga. Então foi difícil ali a disputa embaixo ali pelo rebote, mas sempre no respeito, né? Porque independente de rivalidade de time e querer ganhar, o espírito master sempre prevalece, né? E o respeito à jogadora, ao adversário sempre é válido, né? Mas eu até penso assim, até os últimos 30 segundos, porque daí nos últimos 30 segundos a bola, 3 pontos de diferença, aí não tem amor de irmã que resista. Agora, nós temos uma série de situações assim que remetem, vocês duas, a uma nostalgia muito grande, né? Esse tempo de Borel, de vocês terem nascido aqui dentro do Borel e hoje estar jogando aqui, eu acho que são emoções em cima de emoções, como diz o nosso amigo não, né? Nosso ídolo Roberto Carlos. Não, exatamente. Esse momento, né? O dia de hoje, né? Primeira vez jogando juntas depois de muitos anos e acontecer aqui no Borel, né? Onde a gente aprendeu a jogar basquete, onde jogamos por muitos e muitos anos, né? E acontecer aqui só podia fechar com chave de ouro, né? E é muito, muito legal, né? Tá aqui no Borel com as amigas, né, pontagrossenses assistindo o jogo e a gente em quadra defendendo camisas diferentes, mas o Master é uma família, né? A gente tem o basquete hoje como uma válvula de escape, um momento de reencontro, de rever grandes amigas e fazer o que a gente mais gosta, né? Sempre fez e continua fazendo. E, acima de tudo, dando um exemplo, né, para as novas gerações, porque o Master hoje leva essa
essa filosofia, né, de ser um exemplo para as novas gerações, né? Esse que é a grande questão do Master, né? É muito legal poder fazer parte de tudo isso, e aqui em Ponta Grossa, a nossa casa, né? Sempre a nossa casa. Sim. É muito legal e muito gratificante. Agora, a gente, é claro, nós temos mulheres que acompanham o nosso programa também. Como é que é essa situação do basquete veterano Master hoje? Vocês tiveram uma vida envolvida com basquete. Eu tenho certeza que tiveram muitos ensinamentos através do basquetebol. Como é que está sendo esse lance de estar podendo continuar em atividade, Cristiane? Olha, fora a qualidade de vida e, como a minha irmã falou, uma válvula de escape, porque o trabalho hoje em dia é muito estressante, né? A mulher principalmente tem múltiplas funções, e a gente conseguir conciliar mais um esporte, um lazer, numa vida tão corrida é muito bom. E fora que temos crianças em casa, e isso gera exemplo, né? Nós tivemos exemplos em casa de pais esportistas. Minha mãe, professora de educação física, sempre nos incentivou, meu pai também, e a família inteira de basqueteiros, e agora a gente tenta passar isso para os nossos filhos que estão começando. Esse exemplo, né, de não precisa ser ganhador, mas ser uma pessoa correta, que respeita o próximo, saber perder, saber ganhar. E o esporte traz isso de uma forma muito, muito, muito legal, né? Não existe outra coisa que consiga conciliar todas essas qualidades numa atividade só, né? Então, é isso, Que bacana, viu? Eu fico muito feliz de conversar com vocês duas. Saber que hoje vocês têm uma condição familiar fantástica, claro. Ela veio de uma ótima formação na casa de vocês. E hoje vocês servirem como exemplos, né, para as mulheres, que obviamente a mulher sofre muito mais, embora seja uma coisa gloriosa ter uma criança, mas a mulher se transforma muito mais depois de ter filhos, e hoje vocês estarem aqui dando esses belíssimos exemplos. Então, a gente só tem que parabenizar as duas. O Basquete Master está de parabéns, né? A todas essas mulheres incríveis que foram grandes jogadoras no passado, cada uma com a sua história individual. Hoje faz a sua história, né? Perante a sua cidade, a sua família, continuando dando exemplo, ainda jogando muito basquete, né? Apesar da idade, já não tem tanta flexibilidade, tanta disposição, mas o Master feminino no Paraná é um exemplo a ser seguido no país inteiro, né? Não existe essa competitividade, esse nível de basquete em outro estado, então o Paraná está lindamente de parabéns, e o basquete feminino Master está muito de parabéns, porque realmente é incrível o que todas essas mulheres estão fazendo juntas. Bacana. Olha, além do fato das duas estarem jogando com a mesma camisa, embora aqui adversárias, fica esse exemplo, essa coisa bacana que hoje aconteceu aqui, e a gente teve a possibilidade de repassar para você, amigo telespectador. Mais uma vez, obrigado às duas, prazer muito grande estar falando com vocês, e 10-0, as mulheres estão de parabéns e estão aí retratadas nas duas, através dessa belíssima atitude. Lembrando que sempre jogaram, estudaram, se formaram, casaram, foram mães, e hoje estão aqui dando exemplo de saúde, de esportividade, participando de um belíssimo evento. Suciane, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Sucesso, Cristiane. Prazer é meu. Obrigada. Prazer, viu? Obrigado. Obrigada. Valeu, pessoal. E olha como valeu. O torneio seguiu seu rumo. O VBPG, time da casa, foi vencendo adversário por adversário. Primeiro foi Foz do Iguaçu com o placar de 62-50. Depois veio Florianópolis e o jogo terminou em 53-44. No domingo, o adversário foi o Clube Curitibano, e numa apresentação de gala, o fechamento de um final de semana vitorioso, com o placar de 55-31. Na segunda posição, Florianópolis venceu o Curitibano, mas perdeu para Foz. Foz perdeu para o Curitibano, mas venceu Florianópolis. E o Curitibano venceu Foz e perdeu para Florianópolis. Resultado, tríplice empate, e as posições foram definidas no saldo de cestas. Assim, Florianópolis ficou com o vice-campeonato. Foz do Iguaçu terminou em terceiro lugar e o Clube Curitibano na quarta posição. Flávia, do VBPG, foi a cestinha da competição, com 52 pontos anotados em 3 jogos.
A seleção do torneio foi formada por Rúbia e Flávia, do VBPG, Fernanda e Preta, do Clube Curitibano, e Suciane, de Foz do Iguaçu. Larissa, armadora do VBPG, um dos destaques da equipe, e filha da homenageada Siboney Pedroso, falou da conquista e um momento especial junto da mãe. A gente vinha de um processo, né? A gente não estava treinando, então a gente foi crescendo com o campeonato, né? Então, na realidade, o último jogo foi o que a gente chegou no nosso top ali pro último jogo. Ainda bem que a gente saiu campeão. Parece-me que vocês acabaram desgastando o time do Curitibano. Terceiro e quarto do time adversário foram diferentes de outras partidas, até que elas tinham uma recuperação e o jogo ia equilibrado até o final. Parece-me que terminou de uma forma um pouco diferente de outras oportunidades, né? Sim, a gente teve ali perna para aguentar até o final e a gente procurou esse ponto fraco delas que elas não estavam aguentando no final para poder puxar e abrindo o placar, né? Você é uma das jogadoras destaques da competição. Eu conversava com a sua mãe no início do torneio e ela falava do tipo de orgulho e a ligação familiar que existe em vocês muito grande. Como é que é para você ter feito uma parte da sua vida em cima do basquetebol, tendo uma mãe que é um ícone do basquetebol, vencendo um torneio que leva o nome da sua mãe? É maravilhoso, né? Para mim é um orgulho só ganhar um campeonato, que nem eu falo. Eu tenho esse problema no joelho que toda vez me incomoda e que nem eu falo, a gente tá ali por ela, a gente compete porque eu até falo, ela sente um orgulho, ela batalha pela gente, quer a gente, então a gente também retribui isso que ela passa pra nós. E eu como filha mais ainda, né? Sempre tive com ela como técnica, como mãe, ela me apoia. Nossa, não tenho nem como agradecer o tanto que ela me apoia, me socorre, então é demais. Quais são os valores aí que toda essa relação, mãe, técnica, amiga, trouxeram para você? Olha, hoje eu como técnica, que nem eu falo, procuro muito pegar o que ela me passou como técnica também. Então eu procuro passar que nem essa parte dela, ela é muito emotiva, ela vai procurar o que acontece com as meninas, o que acontece por trás da quadra. Porque tudo isso reflete dentro. E eu procuro pegar essa parte e também passar como técnica para minhas alunas hoje em dia. O título hoje aqui, ele transcende somente o aspecto medalha e troféu? Sim, nossa, com certeza. É muito mais, né? Que nem eu falo, ela é uma inspiração pra gente, não só pra mim, como todas as meninas da equipe ali. Então é muito mais do que só uma medalha no corpinho. Valeu, parabéns. Obrigada. Como é que podemos afirmar que elas são veteranas diante de tanta disposição e vitalidade? Dois fatores que, na soma, resultam em felicidade plena. Alegria contagiante dessas jovens mulheres que transformam o esporte na sua melhor essência. Título para o VBPG, conquista de todas essas guerreiras. Poder brincar de basquete, colocando nele o que de melhor o jogo pode oferecer. Confiança com insegurança. Tristeza se alternando com alegrias de boas jogadas, perseverança e luta. Aliás, quesitos que não faltam em nenhum momento, mesmo que fora de quadra. É isso aí, veteranas. O tempo não para e o tempo para vocês não passa. Quem tem felicidade tem mais saúde. Quem tem mais amizades tem mais felicidade. No meio dessa história está lá, a bola de basquete, que chama todas vocês para a mesma festa. E é isso aí, pessoal. Com a energia dessas jovens mulheres, encerramos nosso programa de hoje. Sai pra lá, preguiça, e vem pra cá, fluido positivo do basquete. Boa semana e até segunda-feira que vem.